Olá, bom dia, 9h35. O Boletim de Notícias começa agora com informações a serviço da vida e da esperança. Hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2024. Aí você vê imagens do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Nossa equipe acompanha a partida de voos a Porto Alegre, porque hoje embarques e desembarques serão retomados no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha. Logo mais a gente fala deste assunto. Manhã de tempo fechado, mas não chove e a máxima prevista em São Paulo é de 21 graus. Na oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco disse que comunhão e sobriedade são valores essenciais para a vida cristã e fundamentais para uma igreja verdadeiramente missionária. A Danúbia Gleiser é quem traz os detalhes. Bom dia, Danúbia. Bom dia, bom início de semana. O Santo Padre fez esta afirmação ao refletir o trecho do Evangelho que narra Jesus que envia seus discípulos 2 a 2 em missão e os aconselha a levarem consigo apenas o necessário. Francisco se deteve então em 2 pontos: o fato de os discípulos serem enviados juntos e a orientação que tiveram de Cristo de levarem consigo só o que precisam. Com isso, explicou que o Evangelho não é proclamado sozinho, mas em conjunto, como comunidade. E para fazer isso, é importante saber ser sóbrio no uso das coisas. Compartilhando recursos, habilidades e dons, ressaltou também a sobriedade nos pensamentos e nos sentimentos, com o abandono das próprias visões parciais, os preconceitos e a rigidez que pesam e dificultam o caminho para favorecer o testemunho mais eficaz. Após a oração mariana, o Papa falou da celebração amanhã da Virgem Maria do Monte Carmelo e pediu a ela o conforto e a paz a todas as populações oprimidas pelo horror da guerra. Mudando de assunto, a sala de imprensa da Santa Sé se manifestou sobre o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado, durante um comício na Pensilvânia. No site do Vaticano, a Santa Sé expressou preocupação pelo episódio ocorrido, que, segundo ela, fere as pessoas e a democracia, provocando sofrimento e morte. E une-se à oração dos bispos estadunidenses pelos Estados Unidos, pelas vítimas e pela paz no país, para que jamais prevaleçam as razões dos violentos, expressou o Vaticano. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. A ida de Trump à convenção republicana e explosão de carro-bomba na Somália estão entre os destaques internacionais de hoje. Após tentativa de assassinato, Donald Trump chega a Milwaukee para a convenção republicana. O ex-presidente chegou ontem ao aeroporto da cidade para a convenção na qual será nomeado formalmente candidato à presidência. De punho erguido, Trump chamou a atenção ao descer as escadas do avião. Dezenas de apoiadores estiveram nos arredores do aeroporto para recepcioná-lo, após o incidente de sábado ocorrido durante um comício na Pensilvânia. O atirador foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, na Pensilvânia. Ele foi morto pelo serviço secreto logo após ter feito disparo que feriu a orelha direita do ex-presidente. A polícia diz ter encontrado explosivos no carro do atirador e em sua casa. Uma pessoa perdeu a vida e outras 2 ficaram gravemente feridas durante a troca de tiros. Políticos dos Estados Unidos condenaram o incidente. E na Somália, a explosão de um carro-bomba tirou a vida de 5 pessoas e feriu outras 20 na noite de ontem. O veículo explodiu em frente a um restaurante em Mogadíscio, capital do país africano. Os clientes assistiam à final do Campeonato Europeu de Futebol quando houve a explosão. A polícia culpa insurgentes islâmicos. Em uma estação de rádio, militantes do Al-Shabaab assumiram a autoria do ataque, dizendo que o local era alvo porque lá estavam funcionários de segurança e do governo. O grupo já governou parte da Somália e luta para impor a interpretação estrita do Islã ao país. A gente volta aqui para o Brasil porque o Congresso Nacional entra em recesso esta semana e só retoma as atividades no dia 1º de agosto. No entanto, algumas pautas ainda precisam ser definidas. De Brasília, a repórter Liana Nunes tem mais informações. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidnei, e a todos. É isso, viu? Nessa reta final, antes do recesso parlamentar que começa dia 18 de julho, o Senado tem que concluir a votação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia,
já que o Supremo Tribunal Federal deu como prazo final para as discussões o dia 19 de julho. Mesmo assim, é possível que os senadores peçam aí o adiamento desse prazo para que o assunto seja concluído somente no retorno do recesso. A Câmara já começa oficialmente hoje a suspensão das atividades e um calendário de sessões entre agosto e setembro já foi pré-definido para conciliar aí os trabalhos dos deputados em Brasília e os compromissos deles com as eleições municipais. Agora vamos falar de PIS/PASEP. O abono salarial 2024 tem um novo pagamento a partir de hoje para nascidos em setembro e outubro. O abono é um benefício pago a trabalhadores e servidores que atuaram durante 30 dias no ano base e receberam até 2 salários mínimos por mês. E falando em benefício, o governo federal estendeu para até 26 de julho o prazo para cadastro no Auxílio Reconstrução. Até sexta-feira, quando se deu o prazo final, ainda tinham 152 municípios do Rio Grande do Sul sem nenhum cadastro de família no sistema. Essa solicitação pela cidade deve ser feita para garantir o pagamento em parcela única de R$ 5.100 para a família atingida pela enchente. Sidney. Obrigado, Liana. Depois de mais de 2 meses fechado, o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre retoma hoje os serviços de embarque e desembarque. Com isso, a Agência Nacional de Aviação Civil ampliou o número de voos à capital gaúcha. A repórter Natália Cassiano está no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, de onde partem alguns voos para o sul e traz mais detalhes. Bom dia, Natália. Bom dia a você, Sidney, e a todos. Os voos e decolagens seguem ocorrendo na base aérea de Canoas. Com isso, os serviços de processamento de passageiros e controle de segurança serão realizados nos pisos 2 e 3 do terminal do Aeroporto Salgado Filho. A retomada será feita de forma gradual. Por enquanto, o terminal funcionará das 6 da manhã às 9 da noite. A recomendação é que os passageiros se apresentem no aeroporto 3 horas antes do voo. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a operar 24 horas por dia, o que ampliará o número de voos comerciais por semana, dos atuais 49 para 87. Desde 27 de maio, quando a base aérea de Canoas passou a operar de forma excepcional, 234 voos foram realizados. O aeroporto Salgado Filho deverá ter reabertura total apenas em dezembro. De São Paulo, Natália Cassiano para o Boletim de Notícias. Obrigado, Natália. Segunda-feira de chuva no extremo norte, litoral nordestino e sul do país. Mas no interior do Brasil, a umidade do ar segue baixa. Vamos conferir a previsão do tempo. No sul, chove no norte gaúcho e litoral sul de Santa Catarina, com risco de temporal para Florianópolis. Deve ter chuva moderada em Curitiba e Porto Alegre. As temperaturas seguem baixas na região. No sudeste, frio na capital paulista e garoa no período da manhã para o sul de São Paulo e Baixada Santista. Tempo firme no restante da região, com baixa umidade do ar. No centro-oeste, faz sol no Mato Grosso do Sul. Manhã com clima mais ameno, mas as temperaturas se elevam à tarde. Não chove em Goiás, Brasília e Mato Grosso. No norte do país, chove em Belém, Macapá, Boa Vista, com risco de temporal. E Manaus, onde a chuva pode vir a qualquer hora. Tempo firme na faixa entre o Acre e o Tocantins. E no Nordeste, a chuva se concentra no litoral, com pancadas moderadas em Salvador, Maceió e Recife. Já no interior da região, o dia será de sol, calor e baixa umidade do ar. A Missão Belém, associação privada de fiéis que acolhe pessoas em situação de rua e aqueles abandonados pela família, teve a aprovação definitiva de seu estatuto no âmbito diocesano.
Para celebrar este passo tão importante, uma missa em ação de graças foi realizada na Catedral da Sé neste fim de semana. A celebração eucarística foi presidida pelo cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Entre os participantes estavam o padre Jean Pietro e a irmã Cacilda, fundadores da Missão Belém. Na homilia, o cardeal Scherer falou sobre essa missão. A Missão Belém, por isso mesmo, é para nós também um ícone daquilo que concretamente a igreja toda deveria ser. A igreja toda, seguindo o exemplo de Jesus, deveria ser este lugar, esta família para quem não tem família, lugar acolhedor para todos, sem discriminação, lugar onde se serve sem esperar ser servidos. Foi neste barraco, no bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo, que tudo começou em 2005, com o objetivo de reviver o mistério de Belém. Jesus nasce pobre, no meio dos pobres e acolhido com carinho por Maria e José. Hoje são mais de 180 casas de acolhida e a missão está presente em São Paulo, Belém do Pará, Itália e Haiti, sendo família para quem não tem família. Então é a família de Deus, a família do amor encarnado no meio dos pobres, para os pobres, com os pobres. Jesus se torna homem, se torna um de nós no meio dos pobres e para os pobres. Isso acontece no calor de uma família. Isso é que a Missão Belém se propõe de viver. Milhares de peregrinos encheram o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. O PHN 2024 bateu o recorde de público, tornando-se, assim, o segundo maior evento da juventude católica, ficando atrás apenas da Jornada Mundial da Juventude. A estimativa é que, da última quarta-feira até este domingo, cerca de 300 mil pessoas tenham passado pela Chácara de Santa Cruz. O evento fez um apelo aos jovens a permanecerem firmes ao chamado à santidade. Nós ficamos por aqui. Continue bem informado acessando o nosso site e também as redes sociais. Às 6:45 da noite, você tem mais informações no Canção Nova Notícias. Um ótimo dia para você, bom começo de semana. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.